A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus e analisamos as Sagradas Escrituras, para ser mais preciso, né? A vida de Jesus, o que Jesus fazia, como ele fazia, por que fazia. Nós chegamos a pensar muitas coisas. E uma dessas que eu pensei hoje, eu gostaria de compartilhar com você. Eu não sei se o áudio está muito bom, porque eu tô sem o microfone aqui e tava aqui meditando sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês. Que eu fiquei me questionando o porquê de se chatear, entende? Se chatear, porque tipo assim, a gente às vezes fica pensando assim, como que pode, né? Pessoas aí que estão ensinando a palavra de Deus e estão cobrando por isso. Nós estamos ensinando com todo amor, sem cobrar nada por isso. E as pessoas, elas não valorizam. Tem um ditado popular que as pessoas dizem assim, que o que é de graça não tem valor, o que é de graça não presta, né? Mas aí eu te pergunto, gente, Jesus ele ensinava, ele cobrava? E aí, não prestava não? É só algo que me vem nessa cabecinha aqui. Mas a questão não é nem essa, mas o que eu fiquei me perguntando foi: por que eu vou me chatear? Quem não quer, não quer. Quem não quer... Só que eu não me chateo não é com quem não quer. Eu me chateo é com quem aparentemente quer. E eu tava meditando sobre isso hoje. E eu me lembro que Jesus também era assim. Jesus também era assim. Todas as vezes que ele queria que os discípulos aprendessem algo ou ensinar algo acerca dos discípulos e os discípulos eles não colocavam em prática, Jesus cobrava deles. A gente passaria aqui um tempão. Só que, eu falei agora há pouco, eu não me chateo com quem não quer, né? Mas no fundo a gente quer que essas criaturas também venham ao arrependimento, né? Só que nós não podemos obrigá-las. E 2 pontos, né? Que me veio ao coração agora, nesse momento agora. Que Jesus ele também se aborreceu com quem não queria, com quem só queria oração, com quem só queria cura, com quem só queria o milagre, a bênção, mas não queria segui-lo, não queria um compromisso com a obra de Deus. Uma das cidades que Jesus mais curou, uma das cidades que Jesus mais libertou, uma das cidades que Jesus mais operou sinais e maravilhas, foi a mesma cidade que ele pregou contra. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que tivessem sido realizados aqui entre vós tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, olha que exemplo que Jesus dá. Aí ele vai além. Sodoma e Gomorra, para você que não sabe, foi a cidade que Deus alertou para Abraão que iria destruí-la por conta do pecado daquela cidade. E Abraão faz aquela passagem que muitos conhecem, né? Senhor, se tiver tantos justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio na cidade? E o Senhor diz, não,
Resumidamente, encurtando tudo, ele fala: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade. E o Senhor diz: eu não destruirei por amor aos 10. Mas diz a Bíblia que Deus não encontrou 10 justos ali. E livrou somente Ló e a sua família. Entende? E Jesus está dizendo aqui que se os milagres que foram feitos em Corazim, em Betsaida, tivessem sido feitos naquela cidade, eles teriam se arrependido. E a cidade não teria sido destruída. Não é interessante isso? Porque se os milagres que foram feitos em vós tivessem sido feitos em Sodoma, em Gomorra, eles teriam se arrependido. E tu te arrogas subir até os céus, pois será lançada no inferno. Isso é um discurso de quem... é uma pregação falando a verdade e exortando as consequências que se vai ter. E tu te arrogas subir até os céus, vai ser lançado no inferno. Só quis oração, só quis cura, só quis a benção, mas não quer nada com Deus. Você acha que você vai para onde? Eita, glória a Deus. Então eu vejo aqui que Jesus, ele está... eu posso dizer que o que eu senti hoje não tem nem como comparar com o que Jesus... É Jesus, né, gente? Tô falando de Jesus. Não chego nem à pontinha da unha do que ele sentiu, não. Mas eu tive uma breve noção do que ele sentiu quando ele pregou isso. Porque foram pessoas que ele orou, foram pessoas que ele teve um contato, foram pessoas que, louvado seja Deus, ele manifestou a sua glória e o seu poder. E nem assim, nem vendo com os próprios olhos, essas criaturas quis nada com ele. E aí, melhorou ou piorou? Hoje, 2024. Esse grupo de pessoas que outrora estava limitado, aparentemente, parece que ele não triplicou não, né? Parece que ele se espalhou como uma praga de pessoas que só querem oba-oba, de pessoas que só querem a benção, a vitória, isso, aquilo lá, mas não querem nada com nada, com nada, com nada, com nada, com nada com Deus. Entende? Louvado seja o Senhor. A gente vê a mesma forma que aconteceu no ministério de Jesus, louvado seja Deus. Aqui, se a gente for somar somente YouTube, não conta nem YouTube, não conta nem Instagram, porque quando a gente iniciou o trabalho no Quai, no TikTok, o YouTube e o Instagram já tinha, e o Facebook também, a página no Facebook. Mas aí você vê que a gente atraiu uma multidão de leprosos. Multidão. Você que passou e não permaneceu, você que passou e se desviou, você que um dia eu orei pela sua vida, você foi curado, você recebeu a benção, Deus abriu a porta de emprego para você, Deus te curou, sei lá, tantas e tantas curas aí, AIDS, câncer, hemorroida, osteoporose, lepra, aquela mulher lá que não escutava, voltou a ouvir, que mais? Diabetes, enfim. Você que um dia passou, eu não vou nem falar com a multidão toda não, mas eu vou falar só com os que viram, presenciaram. Tu te arroga subir até os céus? Será lançado no inferno, você que não perseverou. É isso que Jesus está dizendo para a multidão, que só quis oração, que só quis a cura, que só quis a libertação, que só quis a benção. Louvado seja Deus. Mas perderam a salvação. Assim aconteceu, sabe com quem? Assim aconteceu com os 9 leprosos. Foram curados, receberam a cura, mas perderam o presente mais valioso que um ser humano pode ter, que é a salvação. Que é a salvação.
Louvado seja Deus. Os 10 clamaram, os 10 insistiram, Jesus! De longe, ó, diz a Bíblia que ele estava de longe. Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus nem orou por eles. Olha o que é fé. Isso aqui já entra em um outro detalhe, né? Em um outro tópico. Jesus nem orou por eles. Jesus só falou: vai, te apresenta ao sacerdote, dá a oferta que Moisés determinou. Vai lá, faz assim. E diz a Bíblia que no meio do caminho, eles estão a caminho, e diz a Bíblia que eles são curados. Eles fizeram o quê? Olha a chave bíblica para milagre, olha a chave bíblica para cura. Eles obedeceram o que Jesus mandou fazer. Assim como tantas e tantas curas que nos mostra na palavra de Deus, louvado seja o Senhor, que através de Jesus falar para a pessoa fazer uma coisa e por aquela pessoa ter obedecido o que Jesus falou, a pessoa foi curada. O homem da mão mirrada, vem para o meio, foi para o meio. Estende a mão, estendeu a mão. O cego, passou lama, tá? Voltou a enxergar ele? Não. Ele voltou a enxergar quando? Quando ele obedeceu o que Jesus falou. E o que foi que Jesus falou? Vai no tanque e se lava. Ele foi, se lavou e voltou vendo para a glória de Deus. Assim está aqui os leprosos. A gente passaria um tempão aqui dando exemplos e exemplos e exemplos só dessa chave bíblica para a cura, viu? Só dessa chave bíblica para o milagre acontecer. Obedecer a direção do profeta, obedecer a direção de Deus, obedecer a direção do Espírito Santo de Deus. Erevaio calavaio bedego, emanto calavassinavacilho. Obedeça a direção de Deus, obedeça a direção do Espírito Santo de Deus. Você vai ser beneficiado com isso. Será que você não consegue entender? Eles foram, vai, te apresenta ao sacerdote, presta atenção, e dá ali a oferta que Moisés determinou. Tem gente que quer se apresentar diante de Deus de mão vazia, tem condição de ajudar a obra, não ajuda, sai para lá avarento. Hein? Louvado seja Deus. Nós estamos falando de leprosos, e mesmo assim Jesus mandou eles ir se apresentar ao sacerdote. Aí tudo bem, vou entrar nesse assunto não. Aí tudo bem. Aí diz a Bíblia que eles foram. Estão indo. Eu não sei precisamente quanto tempo eles andaram, quantos metros, quilômetros, minutos, horas, isso eu não sei. Mas que eles foram. E que eles foram todos os 10 curados, foram todos os 10 curados. Só que o que aconteceu? Aqui nós vamos ver a ingratidão de 90% do grupo. Todos foram curados. Presta atenção. Todos clamaram. Todos rogaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus teve misericórdia deles. Não orou por eles, mas fez algo para que eles alcançassem a cura se eles crescem. Vai, eles foram. Os 10 foram curados. Só que aqui a gente vai ver a ingratidão da maior parte do grupo. 90% deles não voltaram para agradecer Jesus. 90% deles, eu posso ser ousado em falar, que nunca mais quiseram nem olhar para a cara de Jesus. Agora que nós está curado, eu vou fazer o que eu não fiz. Não é assim? Agora que eu estou curado, eu vou fazer o que eu não fiz. Mas diz a Bíblia que um voltou para agradecer. Um voltou para agradecer. E eu quero que você se atente para isso. O que voltou para agradecer
ele não recebeu só o milagre da cura, mas ele recebeu também o milagre da salvação. Louvado seja Deus. Eu vou repetir. O que voltou para agradecer, ele não recebeu somente o milagre da cura, mas ele também recebeu o milagre da salvação. Louvado seja Deus. Para quem não entendeu, eu vou explicar com calma, com paciência. Estou tranquilo hoje. Estou tranquilíssimo. Sem pressa nenhuma aqui de sair daqui. Jesus primeiro vai ficar chateado. Opa, isso aqui me faz lembrar porque que eu fiquei chateado. Enfim, chego nem próximo de passar o que Jesus passou, não. Sou a pontinha da unha assim de Jesus, o ferilinho assim, aos pés dele sou eu. Mas aí Jesus vai ficar chateado. Não foram os 10 curados? Hã? Cadê os 9? Por que só um voltou para agradecer? E o que voltou era estrangeiro. Eu não me recordo agora nesse momento se era samaritano. Você deixa aqui nos comentários. Provavelmente o irmão Fábio vai ver esse vídeo. E eu dou graças a Deus pela vida do irmão Fábio. É a bênção de Deus. Quem vê esse jovem aí hoje, tão inteligente na palavra de Deus, que essa sabedoria quem concede é o Espírito Santo, nem imagina como foi que o Fábio chegou até nós. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz pela vida do irmão Fábio. Vai ser mais ousado do que eu, em nome de Jesus. Você vai ser mais inteligente do que eu, em nome de Jesus. Você vai ganhar mais alma do que eu, em nome de Jesus. Provavelmente o irmão bota aí nos comentários. Louvado seja Deus. E aí, Jesus vai demonstrar o seu lado humano, né? E também, por que não dizer, eita glória, desceu o mistério aqui, viu? Tecatubiá salamá, o maná desceu, eu vou servir. Você come só se quiser. Desceu o mistério aqui, que no Novo Testamento, se não me falha a memória, Pedro. Sou muito bom de decorar o texto, mas por outro lado não lembrar onde está escrito. Diz assim, olha irmãos, não deixe que ninguém te influencie no sentido de acreditar que o Senhor está demorando, porque o Senhor não está demorando. Sabe o que é que está acontecendo? Deus, Ele não quer que nenhum de nós se perca. É lindo, não é? Então, a vontade de Deus é que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos, se converta e Ele o cure. Louvado seja Deus. E não só curar, e não só libertar, e não só livrar, mas que essa pessoa se converta, se arrependa dos seus maus caminhos. Erevaio calavaio bedego. Se arrependa dos seus maus caminhos. Aí tá. Aí Jesus, eu posso dizer que ele vai falar aqui como homem, mas também como Deus, com o desejo de que aquele se arrependesse também, como quem diz assim, como é que pode? Os caras, meu irmão, acabaram de ser curados e nem assim. Vamos botar ao pé da letra, não cobrei nada, não sentiram dor, não passaram por sei lá, eu ia dizer quimioterapia é câncer, né? Enfim, sei lá, cirurgia, enfim. Só pelo poder da sua palavra e através da fé e da obediência, eles alcançaram um milagre. Só que o que voltou para agradecer alcançou o milagre. Diz a palavra de Deus que Jesus falou assim, não voltou, só voltou esse estrangeiro para me agradecer. Olha, vem cá, deixa eu te falar. Vem cá, se assuste não, vem cá, meu filho. Hein? Vai. A tua fé te salvou.
Opa! Então os 9 receberam sua bênção, mas não foram salvos. Vou repetir. Tem uma multidão que passou, louvado seja Deus, por aqui, né? Aqui no YouTube não. Lá no TikTok e no Quai. Acho que, para ser mais preciso, mais de 30 mil pessoas. E nem... Isso assim, isso eu tô falando. Ah, mas é muito mais. É muito mais. É muito mais de 60 mil. Muito mais, muito mais. Muito mais. Tô falando só dos que seguiram, dos que ainda seguiram. Teve um grupo... Ah, Jesus, vou falar. Teve algumas pessoas que receberam bênção, que seguia e depois deixou de seguir, que não aguentava ouvir a verdade. Louvado seja Deus. Esses dias eu vi uma das pessoas que ela tinha seguido. Não que eu me importe com isso, né? Não ligo pra isso, né, gente? Porque se Deus mandar eu excluir aquilo ali, eu excluo. Não ligo pra isso. Isso aí, o que adianta? Números. Não quero números. Eu quero almas. Discípulos. Discípulas. Obedientes à palavra de Deus. Aí a mulher passou na transmissão, aí eu apertei assim no perfil, aí ela tinha deixado de seguir. Dá uma vontade às vezes de entrar na carne e perguntar, né? Mas quando você precisou da cura, você seguiu rapidinho, né? Tava aqui todo dia. Mas aí não falei nada não, só compartilhando isso aqui que eu me lembrei. Louvado seja Deus. E glória a Jesus. Uma multidão, né? Uma multidão. Eu digo assim, eu digo que muito mais, né? Que só os que seguiu, eu acredito que juntando as duas plataformas, seja 30 mil, eu acho. Não estou lembrado. Isso no trabalho de um ano. E nesse ano de 2024 eu não quero cometer isso. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso acontecer. Uma multidão vai vir. Você vê que uma multidão ia até Jesus. E aí eu te pergunto, cadê essa multidão de gente? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. A gente vê muitas pessoas indo até Jesus querendo a cura. A gente vê muitas pessoas indo até Jesus querendo a libertação. A gente vê muitas pessoas indo até Jesus querendo milagre. Mas a gente vê poucas pessoas o acompanhando, o seguindo, se batizando, procurando os dons do Espírito Santo, procurando aprender a palavra de Deus. Muitos foram chamados. Eminácia, calabachoriondeco. Muitos foram chamados. Muitos. Mas aí, poucos foram escolhidos. E esses escolhidos que eu estou falando, não é no sentido de só para fazer a obra de Deus, mas para entrar no céu. Quem não se lembra daquela pregação? Quem acompanha a gente aí vai lembrar. Esses dias a gente fez aquele sermão, né, do banquete nupcial. Eita, convida o povo. Muitos foram chamados. Mas aí para entrar, para permanecer ali, eita, poucos foram escolhidos. E na Nova Jerusalém, não vai entrar qualquer um. Na Nova Jerusalém não vai entrar qualquer um. Olha que eu tenho falado isso por muitas vezes, depois não vai querer chorar aos pés de Deus. Ah, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Fechou. Acabou a chance. Já era. Não vai mais adiantar clamar por misericórdia quando Deus ele já tiver decretado o juízo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitos, se a gente for parar para analisar detalhadamente as escrituras, a gente vai ver por diversas vezes muitas pessoas iam até Jesus, multidões iam até Jesus.
Aí quando a gente para analisar mais profundo, a gente vê, essa multidão está indo até Jesus só pela cura, só pela libertação, só por pão, só por peixe, só por milagre. Louvado seja Deus. Aí a gente vai contar nos dedos. Aqueles e aquelas que realmente quiseram. Aqueles e aquelas. Embora os discípulos estivessem na linha de frente do trabalho, mas diz a Bíblia que tinha muitas mulheres, louvado seja Deus, que serviam Jesus com as suas rendas. Louvado seja Deus. Sustentavam Jesus e o seu ministério. Então, você vê que Jesus ele não cobrava para ensinar e nem ensinava que se fizesse assim. Não cobrava para ensinar, não cobrava para orar, não cobrava para curar ninguém, mas ele recebia ajuda. Então você que tem condição de ajudar e não ajuda, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Louvado seja Deus. Não ajuda onde recebeu a benção. Que para mim eu fico pensando assim, né? A pessoa não ajuda onde recebeu a benção. Não ajuda onde recebeu a benção. Eita Jesus. E a gente vê das mulheres, baseado nisso que eu acabei de falar, a gente vê das mulheres que receberam a benção de Jesus, a gente vê dentre elas Maria Madalena, da qual tinha 7 demônios, ou seja, ela está ajudando onde ela foi abençoada. Eita glória a Deus. Por que não pensar? Tantas pessoas tentou me ajudar. Não, ela está ajudando onde ela foi abençoada. Louvado seja Deus. Ela está ajudando onde ela foi salva. Ela está ajudando onde ela foi resgatada. E ela, para demonstrar sua fidelidade, ela não está só contribuindo financeiramente. Louvado seja Deus, porque ela tem condição para isso. Mas ela também decide seguir o Mestre. Decide ajudar no que for preciso a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Ao ponto de, até hoje, né? Séculos e séculos que passou, nós ainda mencionar essas mulheres. Nós ainda mencionar essas mulheres de tanta fé. De tanta fé que receberam bênçãos e mais bênçãos. E, para a glória de Deus, continuaram perseverando, seguindo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aí a gente vê Jesus. Não sei se a palavra correta seria aborrecido ou chateado, quando ele quer que os discípulos aprendam algo e que os discípulos não coloquem em prática. Você vai ver isso, mas muitas vezes. Você vai ver isso mais muitas vezes. Jesus está descendo do monte com Pedro, Tiago e João. Está tendo uma situação ali onde o pai de um adolescente chega até Jesus e diz: "O senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Que eu já falei com os teus discípulos e eles não puderam fazer nada." E Jesus vai fazer o quê? Geração incrédula e perversa. Será que Jesus falou isso por mal? Ou porque no fundo ele queria que eles aprendessem? Como quem diz assim, como é que pode? Eu não estava aqui, gente. O nome de Deus deixou de ser glorificado porque vocês ainda não aprenderam. Mas ali eu posso dizer que ele falou em razão ao calor do momento. Sabe por que eu penso assim? Porque depois Jesus vai deixar bem claro que mesmo que eles quisessem, que eu acredito que eles tentaram, porque o pai do menino fala: "Eu roguei aos teus discípulos e eles não conseguiram." Então, se não conseguiu, é porque tentou. Mas aí tem a questão do porquê que eles não conseguiram. Porque eles não jejuavam ainda. Porque eles não eram pessoas de oração constante, intensa como Jesus era.
Porque fé eles tinham, senão eles não seguiam Jesus. Mas a fé que eles tinham ainda era pequena. Então Jesus vai deixar bem claro os motivos. Por causa da vossa pouca fé, e também porque essa casta de demônios só se expulsa com oração e com jejum. Opa, então tá, né? Mas o mesmo Jesus fala em uma outra passagem, quando é questionado a respeito do jejum, o seguinte: podem os convidados do noivo andar tristes enquanto o noivo ainda está com eles? Então Jesus deixa bem claro que os discípulos ainda não vão jejuar, mas porém chegará dias que eles jejuarão. Então logo eles estariam inocentes ali, quanto àquilo. Inocentes assim, entre aspas. Mas eu e você, nós não temos mais desculpa. Jesus não está aqui. O noivo não está aqui. Chegou o dia de jejuar. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente vê Jesus assim, dessa forma, por quê? Porque Jesus, ele queria que os discípulos, né, fossem igual a ele. Eu vou ser ousado em falar que Jesus, ele não queria que os discípulos fossem igual a ele, não. Jesus queria que os discípulos fossem melhor do que ele. Louvado seja Deus. Porque ele disse que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele faz, e outros a fará ainda maiores. Mas tudo isso é para quê? É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Entende? Então a gente tem atraído uma multidão de pessoas que só quer a bênção, só quer o milagre, só quer a vitória, só quer não sei o quê. Entende, gente? Mas para a glória de Deus, temos, eu posso dizer que uma minoria que realmente quer alguma coisa com Deus. E quando eu falo quer alguma coisa com Deus, eu não estou falando de quem contribui com a obra financeiramente. Amém? Deus, ele sabe quem tem condição de contribuir e quem não tem. Os discípulos, eles seguiram Jesus e eles não davam dinheiro para Jesus. Eles trabalhavam com Jesus para a obra de Deus. Mas por outro lado, outras pessoas que o seguiam, que tinham condições, essas é que ajudavam. Então não estou falando de dinheiro. Estou falando de compromisso com Deus. Eu estou falando de compromisso com Deus. Entende? E tá bem ali, acho que tá bem ali. Não sei se vai dar para vocês ver. Não sei se dá para dar o zoom assim filmando. Tá bem ali. Louvado seja Deus. Os dois chips, né? Eu tô esperando só a direção de Deus do que fazer. Se eu não digo mais o número para ninguém, né? Igual os irmãos aí, né? Os pastores que a gente tem o amor e carinho, que eles trabalham dessa forma, o número deles, só quem tem é as pessoas comprometidas, né? Louvado seja Deus, que querem realmente alguma coisa com Deus, com a obra, não oba-oba, pessoa de momento. Então o chip já chegou e eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então estou esperando só a direção de Deus, porque a mente da gente fica muito assim, entende? Muito assim, pessoas que não ouvem a palavra de Deus, não quer nada com nada, tem condição de ajudar, a obra não ajuda. Então tudo isso aí conta, gente. Deus, ele sabe quem tem condição de ajudar e quem não tem condição de ajudar. Amém? Vê a obra precisando, tá ali, ó, eu vou mostrar aqui, tá ali. Quando a gente paga, a gente rasga. Os papéis estão tudo ali, ó. Quando a gente vai pagando, eu rasgo. Minha esposa antigamente gostava de guardar, eu não. Eu rasgo e jogo no mato lá, que quero mais nem ver. Entende? Todos os meses tem água, tem luz, tem internet, tem aluguel. Não vou nem falar de alimentação, não.
Mas isso eu não estou falando no sentido de estar preocupado, porque eu não estou preocupado. Já disse para o Senhor, desde quando Ele me chamou. Não vou ficar fazendo negócio de rifa, de não sei o que mais lá, desde quando Deus me chamou. É o Senhor mesmo que está chamando? Então eu creio no Deus que provê, no Deus que provê do jeito que proveu para Jesus, do jeito que proveu para todos os seus servos e as suas servas que faziam verdadeiramente a sua obra. Louvado seja Deus. Eu creio assim, eu creio na palavra de Deus. Se é a obra de Deus, eu não preciso estar vendendo rifa, vendendo não sei o que, vendendo sopa para poder... Não. Eu não acredito assim, não tenho esse pensamento. Mas enfim, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E aí, você vai ver por diversas vezes, né? Jesus agindo assim, mas é porque Ele queria que os discípulos aprendessem. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? Louvado seja Deus. Outra vez é quando Jesus está ali caminhando sobre as águas, né? Que Jesus vai. Pedro disse, é o Senhor mesmo? Pois manda eu ir sobre as águas. Vem. Aí ele fala, quando Pedro começa a afundar, por que duvidaste, homem de pouca fé? Outra vez Jesus está dormindo, segundo outro escreveu, Jesus está dormindo, está tendo a tempestade, e o povo acorda Jesus. O povo vai acordar Jesus. Mestre, não se te dá que morramos? Aí Jesus chama a atenção deles. Homens de pouca fé, acalma-te, mano. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. O amor do Deus que é Pai. As consolações do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu lar. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã.